Vamos saber mais sobre estas medidas com Alexandra Bento, a bastonária da Ordem dos Nutricionistas, que está em direto a partir dos estúdios da SICA em Matosinhos. Muito boa noite. Boa noite, bem-vinda. É apenas um passo. Estamos a falar da redução de açúcar e sal entre os 7% e os 12%, mas não é para todos os alimentos. Isso pode significar resultados reduzidos para a saúde dos portugueses em geral ou pode mesmo fazer a diferença? Ora, em primeiro lugar, é preciso vermos que estamos perante um importante passo para a melhoria dos hábitos alimentares dos portugueses, para a melhoria da saúde dos portugueses. São acordos que foram celebrados entre a Direção-Geral de Saúde, a Indústria Alimentar e a Distribuição e, portanto, eu acho que no dia de hoje é importante dizer que estamos num importante momento. Mas claro que esta é uma medida de um conjunto vasto de medidas que têm e devem ter que ser adotadas e estão explanadas na estratégia interministerial para a promoção da alimentação saudável. Portanto, hoje, dizê-lo com muita frontalidade e muito bom estado de espírito e felicidade, que a indústria alimentar e a distribuição estiveram muito bem ao quererem, com a Direção-Geral de Saúde, caminhar no sentido de termos na prateleira das superfícies onde adquirimos os nossos alimentos, alimentos que têm menos sal, menos açúcar e menos gordura. Claro está que eu hoje já tive a oportunidade de dizer que estes acordos ainda poderiam ter sido mais arrojados. Como disse bem, as reduções são na ordem dos 10%, um pouco menos em alguns produtos, um pouco mais em outros produtos. Se fôssemos mais arrojados, claramente que ganhava a saúde dos portugueses. Mais arrojados como? É porque fora destes protocolos com a indústria alimentar ficaram alimentos, como sabemos, como por exemplo o fiambre, o queijo, as bolachas, os biscoitos. Isso pode ser a partir de um entrave para reduzir de facto estes números, por exemplo, de um dos dados mais preocupantes, que é o excesso de peso nas crianças. Repare, o passo é importante. Mas ficaram de fora alguns produtos, como os que acabou de referir, que é importante que de seguida, e acredito que de seguida, a Direção-Geral de Saúde vai conseguir acordos com esses que não conseguiu para celebrar no dia de hoje. Mas podem já ser celebrados no dia de amanhã ou depois de amanhã. Em termos, claro que estou a figurar um dia para a assinatura desses acordos. Por outro lado, acredito que se possa e deva começar a trabalhar desde já para que as reduções de sal, açúcar e gordura possam ser superiores àquelas que foram estabelecidas no dia de hoje para alguns grupos de alimentos. Isto é um trabalho que se quer que seja um trabalho em contínuo. Encetou-se este trabalho em boa hora e é bom que se diga que foi encetado pelo anterior secretário de Estado, Fernando Araújo, que muito dedicou parte do trabalho governativo na área da saúde à promoção de hábitos alimentares saudáveis, com imensas iniciativas, desde logo a criação da estratégia. E já que fala, permita-me, Alexandra, já que fala nessa criação de hábitos de alimentação saudável, o Pedro lembrava aqui o caso das bolachas e dos biscoitos que ficam de fora deste acordo, e isso acontece também porque estamos a falar de um setor que tem muitos alimentos vindos de fora. Que posição devem ter os pais em relação ao consumo desses alimentos? Muitas vezes é difícil evitar que as crianças peçam para comer, porque veem os anúncios, veem os colegas na escola. Diria que a solução pode não ser a proibição radical desses alimentos, por exemplo? A solução passa por um conjunto de medidas e desde logo pela própria escola, que é um espaço importantíssimo para promovermos hábitos alimentares mais saudáveis. É certo que a escola tem referenciais para a oferta alimentar, não só no próprio refeitório, na cantina, mas também nos bufetes escolares. Mas importa que esses referenciais para esta oferta alimentar sejam cumpridos. E isso é uma medida que urge ser implementada, levada a cabo, porque não basta só termos referenciais bem redigidos, é preciso que eles sejam levados a efeito para que a oferta alimentar nas escolas seja a desejável. Mas deixe-me que lhe diga, para além da oferta alimentar, que é importantíssima, porque se nós temos uma oferta alimentar que seja saudável, desde logo é mais fácil nós adquirirmos aquilo que é bom para a nossa saúde. Mas para além da oferta alimentar saudável, que é imprescindível que exista em espaços como a escola, é necessário uma grande aposta naquilo que é a literacia alimentar, para que nós
nós possamos saber com muita facilidade o que é saudável e também saber que o saudável pode e deve ser apetecível, pode e deve ser saboroso, pode e deve ser enquadrado num dia alimentar de uma forma simples e apelativa. E isto as nossas crianças certamente não saberão. Caso contrário, nós não tínhamos a prevalência de excesso de peso e de obesidade que temos entre aqueles que são mais jovens dentro da nossa população. Já que está a falar dessa literacia nutricional, como portugueses é inevitável não falar da dieta mediterrânica tão elogiada. Tem-se perdido essa dieta? Claramente, a dieta mediterrânica, o padrão alimentar mediterrâneo é uma forma de estar, é um estilo de vida em que tem várias dimensões, desde logo a dimensão da alimentação saudável e da sustentabilidade alimentar, mas também diz cultura, também guarda relação com as nossas tradições. E se nós, portugueses, queremos ter mais saúde através daquilo que comemos, nós devemos reabilitar este padrão alimentar que é muito saudável. Há muitas formas de comer pelo mundo fora que estão relacionadas com a saúde, mas se esta guarda relação com a nossa tradição e com a nossa cultura e é dos padrões alimentares mais estudados e que mais evidência científica tem em termos de saúde, é claro que tem que haver uma aposta muito grande. Tem havido um trabalho neste sentido, desde o momento em que a dieta mediterrânica no nosso país foi considerado património cultural e material, mas devo-lhe dizer que mais tem que ser feito, porque caso contrário nós não nos estávamos a afastar cada vez mais deste padrão alimentar. E há alguns agora, Alexandra, até parece haver uma maior consciência da necessidade de comer saudável, a promoção de um estilo de vida saudável. Está a ser feita da melhor maneira ou também há exageros nessa busca pelo que é saudável? Às vezes pode-se cair aqui no erro do exagero. E devo-lhe dizer que nunca tanto se falou em termos da relação entre a alimentação e a saúde. É um determinante importantíssimo para a nossa saúde e nunca tanto se falou e nunca tanto se soube desta importante relação entre a forma como nós comemos e a forma como nós podemos viver melhor ou pior. Mas esta, como outras áreas, não é isenta de complexidade. E também à volta desta área é evidente que há um conjunto de interesses, alguns são bons interesses, outros não são tão bons interesses. E, portanto, neste sentido, acabam por crescer mitos, falsos conceitos e atrás disto não resulta bem aquilo que se quer no final do dia, que é o facto dos portugueses poderem e dever comer melhor. Portanto, aqui o Estado tem que fazer aquilo que tem vindo a fazer nos últimos anos. Portanto, eu acho que todos nós temos a obrigação de sermos críticos em relação àquilo que são as medidas que são levadas a efeito pelo Estado, mas também temos que ter a capacidade de ver que nunca se fez tanto como o que se está a fazer na atualidade. Agora, devo-lhe dizer que a situação exige mais ritmo e muito mais força, muito mais intensidade e muito mais determinação para termos uma alimentação, para as medidas para uma alimentação saudável. Há 2 anos chegou a ser considerado um imposto sobre o sal e as gorduras que não chegou a avançar. Exatamente. Teria dado outro tipo de resultados na melhoria das condições de saúde dos portugueses? A taxação, que é o que me está a perguntar, a taxação é uma das medidas que são uma medida considerada com interesse para aquilo que se deseja é a melhoria dos hábitos alimentares. Temos um excelente exemplo no nosso país, que é a taxação das bebidas com excesso de açúcar. Esteve, como disse, em discussão na Assembleia da República igual medida, mas para o efeito do sal, que na altura os senhores deputados entenderam não a aprovar. No meu ponto de vista, tive a oportunidade na altura de dizer que considerei que foi uma perda não ter sido aprovada, porque de facto é uma medida económica que há evidência científica, evidência que tem interesse os países a adotarem-na, mas quando a adotam de uma forma concertada com outras medidas, que é o mesmo que dizer qualquer país que desenvolva uma taxa em relação a sal, açúcar, nos produtos alimentares, em determinado grupo de produtos alimentares, esta medida tem efeito, tem impacto positivo na melhoria dos hábitos alimentares, se em simultâneo forem desenvolvidas outro conjunto de medidas. E o que está preconizado nesse sentido é a verba que for arrecadada com essa taxa deve ser imediatamente utilizada em medidas promotoras da saúde.
Portanto, seria a favor da aplicação dessa taxa? Neste momento não consegui ouvir a questão que me estava a colocar. Estava só a pedir-lhe para clarificar a sua posição em relação a essa taxa, se, como bastonária da Ordem dos Nutricionistas, seria a favor de uma taxa desse género. Claramente. Aliás, na altura tive a oportunidade, quando se esteve a discutir na Assembleia da República, quando o Governo levou essa proposta para a Assembleia da República, eu tive a oportunidade de vir a público dizer que, enquanto bastonária da Ordem dos Nutricionistas, era claramente favorável à taxação no que dizia respeito a produtos que reconhecidamente tinham uma elevada quantidade de sal. Porque, repare, nós portugueses consumimos sal em excesso e, portanto, quando se pretende desenvolver determinada taxa em relação a determinado nutriente presente num alimento, só poderá ser uma taxa num produto alimentar ou em vários produtos alimentares que tenham excesso desse nutriente, desse ingrediente, como é o caso do sal ou do açúcar, que haja um elevado consumo e que esteja mais do que provado que a população consome em excesso esse mesmo ingrediente. E no caso concreto do sal, deixe que lhe diga que nós portugueses consumimos o dobro. A Organização Mundial de Saúde refere que não deve ser consumido mais de 5 gramas e nós, Portugal, consumimos muito mais do que isso. E mais do que isso, os reflexos do consumo excessivo de sal são bem visíveis. 40% da população portuguesa tem tensão elevada, hipertensão arterial. E, portanto, esta hipertensão arterial guarda uma relação direta com o consumo excessivo de sal. Portanto, não há que ver que uma medida como a taxação de produtos com elevado teor de sal seria uma excelente medida. Na altura não foi levada a efeito, porventura, num outro momento, poderá ser equacionada. Agora, o momento em que determinada medida é equacionada, tem que ser novamente estudada para ser desenhada de uma forma apropriada. O que se quer é que, de facto, os portugueses comam melhor, através dos produtos alimentares que lhes são disponibilizados e que tenham melhores conhecimentos e melhores instrumentos para poderem fazer essas mesmas escolhas alimentares. E o Estado tem essa obrigação. O nosso país tem a obrigação de permitir que os portugueses tenham condições para se poderem alimentar melhor. Tem a obrigação de permitir que seja assegurado o direito humano a uma alimentação adequada para todos, mas todos os portugueses. Obrigado, Alexandra Bento, pela sua presença nesta edição da noite. A bastonária da Ordem dos Nutricionistas, a comentar aqui na SIC Notícias a decisão, o acordo que foi conseguido com a indústria para a redução do sal e açúcar em cerca de 2.000 alimentos.